Bom dia, meus queridos, na graça e na paz de Jesus. Mais um domingo, um dia dedicado ao Senhor. Podemos estar juntos pela bênção da tecnologia. Eu espero que a sua semana tenha sido abençoada, tenha sido repleta da presença de Deus, do nosso Senhor, contigo. Espero que nessa manhã Ele possa abençoar seu coração com aquilo que vamos compartilhar aqui, né? Da nossa canção e também da palavra do Senhor e da oração. Nessa semana, né, nós tivemos algumas boas notícias e provavelmente esse será o nosso último culto online, porque estaremos presencialmente novamente a partir do dia 2 de maio, se nada mudar, né? Para aquelas pessoas que nos acompanham aqui, só tem essa oportunidade de nos acompanhar aqui, infelizmente, você precisará aí ser abençoado de outra forma, porque realmente é uma bênção para nós também podermos voltar a nos reunir presencialmente, como igreja, né? Como igreja local, não é isso que faz uma igreja local, mas é algo importante, né, para a igreja, para a vida da igreja, para a saúde da igreja, que a gente se reúne. Eu espero, como eu disse, que a sua semana tenha sido abençoada, que você tenha tido a presença de Deus perceptivelmente na sua vida, na sua família. Espero que a mensagem de hoje também possa comunicar com você, para o seu coração. Amém? Vamos orar e depois nós vamos ouvir uma canção e depois nós teremos também a palavra de Deus. Nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, queremos ser gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor tem feito, mesmo em momentos de angústia, de dor, de más notícias. As boas notícias do Evangelho, Deus, penetram todos os lugares. Deus, mesmo com tantas dores ao nosso redor, nós podemos ver a esperança viva sempre presente. Apesar, ó Deus, de tanto choro, nós podemos ver a esperança, ó Deus, brotando no coração de muitas pessoas, ó Pai. Vemos o teu amor, a tua presença, ó Deus, no mundo. Vemos o Senhor curar pessoas, fazer milagres, ó Deus. Então nós podemos ter certeza que o Senhor está conosco a cada dia. Pai, nesse dia específico, ó Deus, nesse domingo, agora, nessa manhã, sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor está presente, ó Deus, em nós, ó Pai, dentro de nós, mais presente também, atuando, Senhor, com a tua presença ao nosso redor. Ó Deus, aqui, ao compartilhar a tua palavra, ouvir a tua palavra, Senhor, o Senhor age, ó Deus, o Senhor interage conosco, com os corações que buscam o Senhor, porque é o que a tua palavra diz, ó Deus, que nós, quando buscarmos ao Senhor de todo o coração, o Senhor se deixaria encontrar, ó Deus. Então, nessa certeza de fé, nos reunimos nessa manhã, nos reunimos nesse domingo, Senhor, para oferecer a Ti, para dedicar esse dia ao Senhor, ouvir a Tua palavra e permitir, ó Deus, que o nosso coração seja abençoado por ela. Pai, quero que o Senhor abençoe cada pessoa, ó Deus, singularmente, ó Deus, que está assistindo essa transmissão, que vai acompanhar o nosso culto. Pai, que cada uma delas, ó Pai, possa receber a porção, ó Deus, da graça, ó Deus, do poder, Senhor, da presença, do conforto, Senhor, da palavra que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma canção, queridos, e depois daremos continuidade com a mensagem que o Senhor tem para nós nessa manhã. Eu canto a Ti, Senhor, em gratidão por Teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer aproxima de conhecer tua glória não cessa. Tu és digno de honra. O que eu poderia te dar além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou.
ti, Senhor, em gratidão do teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer é me aproximar, te conhecer. Tua glória não cessa. Tu és digno de honra. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor. Salva minha vida da morte, me deste o perdão por misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim, eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, renderia minha vida a ti, meu Senhor, meu Salvador. Eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, renderia minha vida a ti, meu Senhor, meu Salvador. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor. Salvaste minha vida da morte, me deste o perdão, nunca amaste a mim. Eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, renderia minha vida a ti, meu Senhor, meu Salvador. Eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, renderia minha vida a ti, meu Senhor, meu Salvador. Obrigado, Senhor. Nossa canção possa sempre expressar nossa gratidão, Deus. O Senhor nos livrou da morte, Deus.
estávamos mortos em nossos pecados, afastados do Senhor, e o Senhor nos deu vida. Grande misericórdia, Deus. Que essa misericórdia do Senhor seja diante de nós, ó Pai, todo dia, todos os dias da nossa vida. Amém, Senhor. Depois de sermos abençoados com uma canção, tocar o nosso coração, né, e ao mesmo tempo podemos refletir e adorar, vamos compartilhar da palavra do Senhor nessa manhã. Eu quero terminar, né, assim, esse último culto online, uma vez que a gente vem trazendo algumas mensagens de esperança, algumas mensagens de conforto, algumas mensagens de confiança, né, de coragem para nós, terminar essa série, né, de mensagens, aí desde que eu retornei, com um salmo que eu realmente sempre gostei muito, né, me lembro, principalmente na minha juventude, gostava bastante desse salmo, principalmente o versículo 1, né, que muitas pessoas citam, gostam bastante de usar, que está no Salmo 27. Eu queria que você pudesse aí na sua casa abrir a sua Bíblia nesse momento, no Salmo 27, e nós vamos compartilhar da palavra de Deus nessa manhã, baseado nesse salmo. Salmo, então, de número 27. E nós vamos falar sobre como que nós podemos ter ânimo, né, força e refrigério para a nossa alma, né, em momentos como esse. Vamos encerrar essa série de mensagens, então, trazendo uma palavra de encorajamento para cada um de vocês, para sua família, para que, quem sabe, possamos aí estar virando, né, a chave para um novo momento, quem sabe, nesse momento difícil, né? Talvez você tenha tido mais tristezas que alegrias, talvez você esteja passando por isso nesse exato momento, talvez você esteja apreensivo, talvez você esteja preocupado, talvez você esteja simplesmente grato por tudo que tem acontecido e você passou ileso, né? Você, sua família, por esse momento, né? E se Deus quiser ainda vai passar, uma vez que nós estamos nele, precisamos continuar com todo o nosso cuidado, né? Mas queria deixar essa mensagem de esperança para nós, baseada no capítulo 27, né, dos Salmos, e para falar como que nós podemos encontrar ânimo, força e refrigério para a nossa alma. Vamos ler, então, vou ler na versão NVI, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos, sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador, não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere
no Senhor. Sem dúvida, um dos salmos mais lindos da palavra de Deus, o salmo escrito por Davi, quando ele estava fugindo, né? Ele estava na caverna de Adulão, fugindo de Saul, dos seus adversários, né? Davi, então, fugido, expulso de entre os seus, como se não valesse nada. Há uma conspiração aqui dos inimigos, né? Para destruir Davi. Davi vem fugindo e passando por situações, né, difíceis. Você pode ler isso lá em 1 Samuel, capítulo 21, capítulo 22, e você vai ver um pouquinho do contexto, né, do contexto onde esse salmo foi escrito e por que ele foi escrito, né? Então, há esse momento da vida de Davi adverso, esse momento da vida de Davi complicado, né? Ele está, então, aqui na caverna de Adulão, ele está fugindo, ele está com seus adversários tramando contra ele. Mas aqui a gente, mesmo assim, a gente percebe um homem que mesmo em adversidade, um homem que mesmo num momento difícil da sua vida, coloca sua confiança no Senhor, deposita sua esperança no Senhor, busca no seu interior, né, por meio da palavra de Deus, do seu relacionamento com Deus, uma coragem para continuar, uma certa certeza de que ele vai passar por isso, né? Ele vai citar isso aqui algumas vezes, né? De que ele vai enfrentar isso, de que ele vai passar por isso e vai passar de uma maneira vitoriosa. Então, um salmo maravilhoso. A gente pode perceber, inclusive, aqui na leitura desse salmo, né? Um pouco das emoções que Davi está sentindo, um pouquinho das emoções afloradas de Davi, né? Apreensivo, com medo, em trevas, cercado, certo? Perseguido, parecendo que o Senhor o tinha desamparado por meio da estrada, né? Por meio do caminho, né? Que os seus inimigos tinham pego Davi, que não tinha mais saída para Davi, né? Um certo desamparo aqui nas emoções de Davi, um certo desamparo misturado com uma confiança, como eu falei aqui, nas emoções de Davi, né? Uma preocupação, ao mesmo tempo sabendo em quem ele confia, como cada um de nós, né? Como cada um de nós. Um homem como cada um de nós, nas suas lutas, nos seus momentos de adversidade, nos seus momentos tristes, nos seus momentos de luta, nos seus momentos se sentindo desamparado. Davi é como um de nós em momentos difíceis. Né? E a gente consegue perceber, quero desafiar você a ler esse salmo durante a semana, leia mais vezes, permitir que ele penetre aí no seu coração, que ele ecoe na sua alma, no seu interior. Né? Esse salmo, então, é o resultado de alguém que pode lidar com as suas emoções, com a sua alma, com o seu interior, mesmo apesar das circunstâncias difíceis. Como disse, Davi é um homem como nós. Davi é uma pessoa como nós, que sente na hora da adversidade, na hora da luta, na hora do problema, na hora do beco sem saída. Davi é alguém que sente medo, é alguém que mistura o seu medo com a confiança que tem no Senhor, ao mesmo tempo uma preocupação, mas uma certeza em fé que Deus fará ele passar por isso, como nós. Né? Mas uma coisa é certa nesse salmo, né? Ao lermos esse salmo, a gente pode perceber que esse salmo escrito, ele é o resultado de alguém firmado no Senhor que pode lidar com as suas emoções e com todo esse contexto da alma, apesar das circunstâncias. Isso é muito evidente para a gente perceber. A palavra aqui, por exemplo, no versículo 2, né, no hebraico, que diz assim, quando homens maus avançarem contra mim, né, para destruir-me, quando a gente vai aqui para o hebraico, a gente vai perceber isso mais a fundo, é como se Davi estivesse dizendo assim, de uma maneira mais violenta, olha, se uma fera avançasse sobre mim, esse aqui, né, fica mais violenta a coisa, mais dramática a situação. O versículo 2 começaria, em vez de quando homens maus avançarem contra mim, quando feras agressivas avançarem sobre mim, né, para destruir-me, eles é que tropeçarão e cairão. Então, assim, você percebe que a nossa vida às vezes é assim, né? A gente percebe ou tem essa percepção mesmo de que as circunstâncias
Elas são essas feras tentando invadir a nossa vida, avançar sobre nós. E elas lançam medo, elas lançam preocupação, elas lançam dúvida. Eu sempre falo que a dúvida é algo, né, perigosíssimo na vida de qualquer pessoa. Eu falo muito isso com os meus atletas. O atleta não pode ter dúvida, mas na verdade a dúvida assim que paralisa, ela é problemática para a vida de qualquer ser humano. Quem tem fé não tem dúvida, por exemplo, né? Mas muitas vezes essas feras, as circunstâncias, é o Covid, é o emprego, é o trabalho, são as preocupações, né? Olha só, meus irmãos, me vem uma coisa aqui na mente, né? Quando Jesus está contando lá a parábola do semeador, né? Ele vai dizer lá que, olha, a semente às vezes ela cai, né, no coração, mas as preocupações da vida roubam a semente. Roubam a semente. Então, e essas feras, elas vêm, elas fazem isso muitas vezes. Está aqui, está no coração a semente, mas as preocupações, as lutas, essas feras avançando, geram dúvida, e muitos ficam pelo caminho. Então, nós vemos aqui nesse cenário, né, um contexto de medo, um contexto de apreensão em Davi. Um momento que talvez tão forte assim Davi não tinha passado em sua vida, mas ao mesmo tempo tinha a unção sobre ele. Enfim, quantos de nós, né, nos sentimos assim muitas vezes? Poxa, mas eu amo a Deus. Eu tenho a promessa de Deus sobre a minha vida. A sua palavra diz isso sobre mim, mas às vezes você percebe que tem feras avançando sobre você, lançando dúvida, lançando caos, preocupação, lançando medo. Aliás, né, o medo ele é um dos resultados da queda. Assim que Adão pecou, por exemplo, Adão se escondeu de Deus. Assim que Adão pecou, ele se escondeu de Deus. Foi a primeira coisa que ele fez. Porque o pecado gera medo nas pessoas, gera medo na gente. Então, a partir daí, né, Deus tem que lidar com uma raça humana que é medrosa e que essas feras, né, que querem devorar, que querem avançar sobre nós, né, estão sempre aí, né, lançando medo. Então, Deus, por causa, né, da queda, a humanidade, né, é uma humanidade que vive em dúvida. E quando essas feras avançam, esse medo ele aparece de novo. Então, medo de que uma notícia ruim chegue, medo de pegar um vírus, medo do que vai acontecer se você pegar esse vírus, medo do que será seu emprego depois dessa fase, medo do que será o seu negócio depois disso, medo do que será os planos que você tem ou tinha após um momento como esse. E eu estou citando esse momento, que é uma coisa que nós estamos vivendo latente agora, né? A cada dia nos atinge, né? Mas você pode aplicar isso em qualquer circunstância. Né? Medo de um diagnóstico, medo do desemprego, da solidão, da escassez, do governo A, do governo B. Esses medos escondidos também passavam pelo coração de Davi, aqui quando ele se viu perseguido pelos seus malfeitores, pelos seus inimigos. Ah, os meus inimigos, uma fera violenta se levantando contra mim. Parece até meio coisa de guerra, né? Quando há situações em que você sente que as coisas estão te cercando, né? Elas vão acampando ao seu redor, esperando aquele momento de atacar, né? Mas em Deus nós podemos perceber e retomar o nosso ânimo, a nossa força e também encontrar refrigério para a nossa alma, que é o título aqui da nossa mensagem. Saiba disso, né? O diabo, nosso adversário, ele pode estar ao derredor, mas Deus está junto, o leão está junto. O leão está junto. Né? Me vem a imagem aqui, eu gosto muito do desenho do Rei Leão, né? O Scar lá, um dos leões, ele pode estar ali rodeando. As hienas podem estar junto. Mas o rei, o grande rei, o verdadeiro rei, não o rei usurpador, não um rei que quer tomar na força, não, o verdadeiro rei, o escolhido de Deus para reinar,
Ele está ao nosso redor, nos protegendo, com a gente, caminhando com a gente, com as suas garras de poder nos defendendo, com o seu rugido que ecoa por toda a terra, né? Espantando e afugentando os nossos inimigos. Ele está ao nosso redor e não podemos temer. Então, nele, nós podemos sim encontrar ou reencontrar o ânimo, a força e o refrigério para a nossa alma em qualquer momento. Nós podemos, então, retomar o ânimo, a força e refrigério, em primeiro lugar, apesar de qualquer circunstância. Essa é a primeira lição. Podemos, em Deus, podemos ter ânimo, força e refrigério, apesar de qualquer circunstância. Versículo 3, se você quiser abrir aí, você pode acompanhar comigo. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Nós podemos em Deus, queridos, reencontrar o nosso ânimo. Nós podemos em Deus encontrar a força. Nós podemos em Deus encontrar refrigério, apesar de qualquer circunstância que estivermos passando. É importante você perceber que, apesar de reconhecer seu medo, Davi está olhando mesmo para Deus. Se você ler todo o Salmo, tenha isso em mente. Davi aqui ele está preocupado. Ele não é ingênuo quanto ao perigo. Ele não é infantil quanto ao que está acontecendo. Ele não é positivo simplesmente para o que está acontecendo. Ele reconhece a gravidade, a dramaticidade disso, mas ele reconhece o seu medo, mas Davi está o tempo todo olhando para Deus. Ele vai falar assim, mesmo em meio em trevas, versículo 1, o Senhor é a minha luz. Versículo 1. O Senhor é a minha luz, mesmo em qualquer circunstância. O Senhor é a minha força. Mesmo em qualquer circunstância, Ele é o meu refúgio, o versículo 1 vai dizer. E o versículo 3 vai dizer que Ele é isso para Davi em qualquer circunstância. Mas a gente olha para algumas situações ao nosso redor, a gente fala, não vai dar, não vou conseguir. Mas olha aí, né? Você aqui ouvindo essa mensagem para dar esse testemunho. Você conseguiu. Se você está ouvindo aqui essa mensagem, significa que você teve que enfrentar muitos momentos de trevas, de dor. E você está aqui para testemunhar isso. Não foi você, foi Deus. E você pode dizer, olha, é verdade, eu estou aqui ouvindo essa mensagem nesse domingo 25 de abril. O Senhor é a minha força. Ele é a minha fortaleza. Tempos atrás, eu estava assistindo uma pregação, puxa, agora eu não me lembro verdadeiramente de quem, senão realmente daria o crédito aqui, mas não me lembro, irmãos. Eu assisto bastante mensagem, gosto de vários pastores que abençoam muito meu coração, alguns também que não são do Brasil, então agora realmente não vou lembrar. Mas ele fez uma relação para falar dessa questão da força e da fortaleza, que Deus é a nossa força, mas Ele também é a nossa fortaleza. Eu achei isso muito legal, isso abençoou muito meu coração. Deus é a nossa força quando nós precisamos avançar e lutar. Mas Ele é a nossa fortaleza quando precisamos ser protegidos. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós precisamos avançar, quando nós precisamos reagir, quando nós precisamos ir além, quando nós precisamos vencer o medo, a qualquer coisa, o Senhor é a nossa força. Ele é a nossa força, Ele nos dá força para avançar. Mas quando estamos fracos, quando estamos nos sentindo abatidos, Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza, é aquele que nos protege, que coloca muros altos para nos proteger. Então, se você está ouvindo essa mensagem, durante toda a sua vida, o Senhor foi a sua força e Ele foi a sua fortaleza. Apesar de qualquer circunstância, Ele foi isso para você. Em momentos que você não percebeu, Ele foi a sua força. Em momentos que você estava super fraco, Ele foi aquele que te defendeu e foi a sua fortaleza. Isso é maravilhoso. Olha ao redor. Nós temos Deus, temos problemas sim, mas nós temos Deus. Ele é a nossa fortaleza, nós estamos do lado de quem vence.
Eu amo Romanos, vocês sabem disso, né? E talvez uma das passagens mais maravilhosas para o meu coração é Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, qual foi o segredo de Davi aqui, que a gente tem que pegar como exemplo e saber que nós podemos ter ânimo, força e refrigério, apesar das circunstâncias? Qual foi o segredo para Davi seguir adiante nisso? Foi a sua comunhão com Deus. A tradução aqui, né, acaba nos ajuda e nos atrapalha um pouco, porque o templo aqui ainda não estava construído. Era uma tenda. Então, Davi vai falar um pouquinho de estar na presença dele mesmo. Assim, no 4, uma coisa pedi ao Senhor é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, né? Mas aqui não havia ainda o templo, né? A presença do Senhor se manifestava, né, como na tenda. Então, sim, o que quer dizer isso aqui? Ele está falando de estar na presença de Deus mesmo, não num lugar geográfico, físico. Então, qual foi o segredo de Davi para encontrar essa força, essa confiança em Deus? A sua comunhão com Ele, certo? A sua comunhão com Ele. O que Davi está dizendo aqui para a gente é que a sua comunhão com Deus é que realmente fez diferença nesse momento de adversidade. Ele pôde ter ânimo, retomar o ânimo, a força e ter refrigério para a sua alma, apesar do momento e apesar de qualquer circunstância, que é o ponto 1 aqui, por causa da sua comunhão com Deus. Uma coisa pedi ao Senhor, eu procuro estar na sua presença. Estar na sua presença. É isso que vai nos manter, né, firmes apesar de qualquer circunstância. Manter nossa vida diária de comunhão com o Senhor. Certo? Buscar na sua palavra. Ó, eu até coloquei isso na arte que a gente fez da mensagem, no Salmo 19, versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Então, o vigor que você precisa, a força, o ânimo, o refrigério vem de estar em comunhão com o Senhor pela sua palavra, pela oração. A lei do Senhor é perfeita, ela revigora a minha alma. Então, você está com medo de enfrentar uma semana difícil? Vá para a palavra de Deus. Está com preocupações e dúvidas? Vá orar. Eu sempre falo isso, esteja com pessoas que oram, que andam com Deus. Isso vai retomar seu ânimo. A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Revigora a alma. Então, se você precisa de um amigo para orar por você, busque esse amigo. Se você precisa que alguém leia a palavra para você, faça isso. Porque nós poderemos encontrar nessa comunhão com Deus ânimo, coragem, força, ânimo, força e refrigério, apesar de qualquer circunstância. Em segundo lugar, podemos encontrar isso, ânimo, força e refrigério, apesar de qualquer desamparo. Versículos 9 e 10. Não escondas, Senhor, não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Aqueles que estão firmados no Senhor, em comunhão com o Senhor, em vida com o Senhor, jamais se sentirão desamparados, jamais se sentirão sozinhos, jamais se sentirão isolados. Pode vir distanciamento, pode vir isolamento, pode vir lockdown, isso nos afeta no sentido do amor, no sentido... Mas jamais você vai se sentir desamparado. Jamais você pode se sentir em solidão. Porque o Senhor é esse que não esconda de mim a tua face. Uma coisa eu procuro e vou encontrar, e quero e vou buscar. Viver na presença do Senhor. Senhor, então eu vou estar buscando o Senhor, não esconda de mim a tua face. E logo em seguida diz, olha, e eu sei, viu? Ainda que minha mãe e meu pai me abandonem, eu sei que o Senhor me acolherá. Certo? Saul, né?
Davi se tornou querido de Saul. Eu estou aqui, né, trazendo a história um pouco para você, lembrando um pouco aqui, mas vamos lembrar, né? Davi se tornou querido de Saul. Vamos lembrar lá a questão de Davi e Golias, certo? Ele teve um alto posto no exército, ele teve riqueza, isenção de impostos, recebeu tudo o que um homem normal de sucesso pode ter. Se tornou querido de Saul. Só que depois disso, Saul escorraça Davi. Ciúmes, né? Por quê? Porque as mulheres gritam, Saul mata os milhares, Davi mata os dezenas de milhares. Né? Então, ou seja, perceba, todo o cenário da vida de Davi é um cenário onde não lhe faltou nada. Aqui ele está desamparado. Aqui ele não tem nada. Ele não tem a sua fama de rei. Ele não tem o seu status, né, de riqueza. Ele não tem todo o apoio popular. Davi aqui está desamparado, ele está sozinho. Mas o que ele faz? Ele busca a face de Deus. E aí tem algo aqui muito interessante, que eu acho lindo na palavra de Deus. Ele diz, né, no versículo 8, assim, ó, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Eu imagino isso da seguinte maneira, no espírito de Davi, algo dizendo, Davi, você não está sozinho. É só você buscar a Deus. E a alma de Davi responder, então eu buscarei a Deus. Deus sempre fala com a gente, é que a gente às vezes não sabe ouvir. Então, nós podemos ter força, nós podemos ter ânimo, nós podemos ter refrigério apesar do desamparo. Apesar de qualquer circunstância que pareça que a gente não tem ninguém nos ajudando, não tem ninguém nos apoiando, não tem ninguém ligando para a gente, não tem ninguém perguntando se a gente está bem, não importa. Lá no coração Deus está falando para você, me busque, me busque. E a nossa alma deve responder, realmente eu vou buscar, como Davi diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, eu sei que o Senhor vai me acolher. Isso é muito importante. Faz-me andar por vereda plana, ele vai dizer no versículo 11. Por quê? Porque tem gente me espreitando, armando armadilhas, tramando armadilhas para eu cair. É como se fosse assim, Davi estivesse falando assim, Deus, à medida que eu for andando, vai abrindo os caminhos para mim. Vai abrindo os caminhos para mim. Então, o que fica aqui para nós, né? Davi é um homem, nesse momento aqui, que se sente desamparado, sozinho, sem apoio, fugindo, sem todo o apelo popular, sem tudo aquilo que ele construiu. Mas ele revigora o seu ânimo, ele revigora a sua força, ele encontra refrigério nessa presença do Senhor, apesar do desamparo. Então, queridos, talvez a gente tenha passado, talvez não, eu tenho certeza que pelo menos a minha geração tem passado aí nesse último ano o pior ano da vida, o pior ano né, que já pôde enfrentar, com situações adversas de todos os tipos. Inclusive essa, né, mesmo, da gente ter que se isolar por muito tempo, e isso mudar os relacionamentos, isso afetar muita coisa, mas nós não estamos desamparados, nós não estamos perdidos nesse contexto de caos que está acontecendo. Nós podemos ter ânimo, força e refrigério, apesar do aparente desamparo. Do aparente desamparo. No íntimo, ouça a sua alma por meio do Espírito Santo dizer para você, busque o Senhor e você vai encontrar ânimo, força e refrigério, apesar de se sentir desamparado. Eu não sei onde você está, em que parte do mundo você está vendo essa mensagem, mas você não está sozinho. Você não está desamparado. Você não está abandonado. Ouça a sua alma por meio do Espírito dizer para você nessa manhã, busque a face do Senhor. A teu respeito diz no meu coração, eu ouço no meu coração, busque a minha face e você responda, Senhor, a tua face eu buscarei. Você não está sozinho, você não está sozinho na luta daquilo que você precisa acordar todo dia para fazer, você não está sozinho para retomar os seus negócios, você não está sozinho
para retomar sua vida. Você não está sozinho se aquela pessoa te abandonou, se você não encontrou a pessoa que você gostaria, se os seus filhos estão longe, se seus pais estão longe, se as pessoas que nesse momento talvez você perdeu por essa doença ou por alguma outra circunstância, você não está desamparado, você não está abandonado, você não está sozinho. E você pode, por meio do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus e da sua comunhão com Deus, assim como Davi, encontrar ânimo, força e refrigério apesar do desamparo, do aparente desamparo, no caso. E por último, nós podemos encontrar isso: ânimo, força e refrigério, apesar de não conhecermos e não sabermos do futuro. Versículos 12 e 13 são maravilhosos. Diz assim: não me entregues aos caprichos dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. E o 14 diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Ânimo, força e refrigério. Refrigério é aquele sentimento de que você está descansado. Ânimo, força e refrigério, apesar de você não conhecer a respeito do futuro. Nós não conhecemos o futuro. Nós conhecemos o futuro ao mesmo tempo. Não conhecemos, mas temos planos de realizar muitas coisas. E queremos. E podemos. Né? Mas Jesus já está lá. Jesus está 1 minuto antes de você. Ele está 10 horas antes de você lá no futuro. Ele está 1 mês, ele está anos à sua frente. Não sabemos o nosso futuro. Mas nós aprendemos com Davi aqui que podemos construir o futuro porque Jesus está lá. Jesus está lá. Davi vai dizer aqui, ó, apesar disso, apesar do quê? De ter gente tramando contra mim, apesar dos meus adversários falarem mal de mim, levantar falsa testemunha, respirar violência, aqui eu não consigo imaginar outra cena, né, do que como se sentisse o bafo da violência dos inimigos. Eu não consigo ter outra cena a não ser essa. Né? Davi vai dizer, olha, apesar, não me entregue ao capricho dos meus adversários. Apesar de ter testemunho falso contra mim, pessoas respirando violência, apesar de tudo isso, apesar do Covid, apesar de um ano improdutivo, apesar de uma incerteza do que vai acontecer, apesar de tantas notícias ruins, apesar de previsões e prognósticos negativos, uma certeza eu tenho da vida. O que serve para mim e para você? Eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Querido, preste atenção no que eu vou dizer para você. Isso quer dizer o seguinte, olha, apesar disso tenho uma certeza, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Enquanto Deus tiver algo para fazer na sua vida, um propósito para fazer na sua vida, Ele vai cumprir, Ele vai construindo o futuro para você estar lá, naquele lugar do propósito que Ele tem para a sua vida. Por isso não precisamos temer, por isso podemos retomar o ânimo todo dia que a gente se levantar, por isso a gente pode revigorar, ter força de novo, e por isso a gente pode descansar, apesar de não conhecermos o futuro. Porque nós podemos crer que enquanto estivermos aqui, nós veremos a bondade do Senhor. Enquanto Deus tiver um plano para você, seja ele dentro da janela que você vai viver, você vai ver a bondade do Senhor. Se você chegou até aqui, é porque Deus até hoje tem algo para você. Talvez tenha algo para você nessa manhã, por isso Ele fez você passar por tudo que você passou para chegar hoje, ouvir uma mensagem como essa. A bondade se manifesta em tudo, quando Deus quer. Em todos os lugares. A bondade e a misericórdia, Salmo 23 vai dizer, nos seguem todos os dias da nossa vida. Só que o verbo lá está no futuro, no versículo, capítulo 23, aqui no Salmo 23, no versículo 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Ou seja, enquanto Deus tem um plano para você,
Olha que palavra maravilhosa, que promessa maravilhosa de Deus para você nessa manhã, para sua família. Enquanto Deus tem um plano para a sua vida aqui na terra, a bondade e a misericórdia dele vão te acompanhar. Por isso você pode dizer: estou descansado no Senhor, eu posso encontrar refrigério apesar de qualquer circunstância. Dor, pandemia, vida profissional, pessoal, vida relacional, família, você pode descansar e dizer como Davi. Olha, Davi está dizendo assim: apesar de tudo isso que está acontecendo e estão tramando contra mim, eu tenho uma certeza. Eu vou ver a bondade do Senhor nessa terra. Vou viver e ver, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Enquanto Deus tem algo para você, saiba disso. Você pode acordar todo dia. Por isso que cristãos não podem viver pelo medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Se eu amo a Deus de verdade, eu não temo, querido. Eu não temo nem a morte, porque Jesus já venceu a morte para mim. Ah, Ricardo, mas se você morrer, eu vou morrer. A palavra de Deus diz que um dia eu vou ressuscitar. Porque ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitaremos com ele. Então, Romanos 8 vai dizer: nem morte, nem vida pode nos separar do amor de Deus. Então, cristãos não vivem com medo do futuro. Eu estou falando para gente inteligente aqui, não estou falando da gente viver irresponsavelmente, mas não é isso não. Mas nós não precisamos temer o futuro. Davi está ali, ó, na caverna. Sabe com quem? Se você lá ler Samuel 22, que é onde está o contexto da caverna de Adulão, começa principalmente no início ali, Davi está lá e de repente chegam algumas pessoas lá para estarem com Davi. E o texto vai dizer que essas pessoas quem eram? Endividados, fracassados, seus pais já idosos. E aí Davi diz assim: espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Sabe por quê? Porque o que move a vida de cristãos não são as condições, as circunstâncias que estão ao redor. Pessoas A, B, ou C. O que move a vida de um cristão é aquilo que Deus constantemente faz. O que deve mover a vida de cristão são as promessas que são feitas na palavra de Deus para nós. A palavra de Deus diz para nós que Jesus morreu e venceu a morte e ressuscitou, e que um dia ele voltará. E que se nós morrermos, na verdade, nós ressuscitaremos com ele naquele dia e viveremos eternamente. Então não precisamos temer a morte. Cristãos não têm medo da morte. Cristãos não têm medo do futuro. Eles trabalham por esse futuro. E enquanto eles vão trabalhando por esse futuro, construindo as suas vidas e tudo mais, Deus está lá. Nós podemos sonhar. Se a gente está sonhando algo e nós amamos a Deus e Deus nos ama profundamente como pai, porque é assim que pais fazem, né? É assim que pais fazem com seus filhos. Se nós estamos sonhando e planejando algo que o pai diz: isso aqui não vai dar certo mesmo. O pai já está lá. E ele fará com que não dê certo. Agora, nós podemos escolher, podemos planejar. Eu sei os planos que eu tenho para vocês, Deus vai dizer. Outro Deus vai dizer: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então lá não está dizendo que não é para a gente planejar e viver, que o nosso futuro está na mão de Deus. Não. Ele diz: o coração do homem pode fazer planos. Então faça planos para o seu futuro. Faça planos para a sua família. Faça planos para a sua carreira. Faça planos para a sua vida ministerial. Faça planos para a sua família. Faça planos para os seus filhos. E ande com Deus. Porque se você andar com Deus, se ele entender que esses planos estão alinhados, vão abençoar a sua vida, você pode ter certeza que ele vai abençoar e vai abençoar mais do que você pode imaginar. Se esses planos não estiverem alinhados com o que Deus tem de propósito para a sua vida no futuro, ele fará, como um bom pai, que esses planos sejam frustrados, porque a resposta certa vem dele. Então, nós podemos ter força, ânimo e refrigério, apesar de não conhecer o futuro. Davi vai dizer: tá cheio de gente me perseguindo, eu tô com medo, tá meio embaçada a coisa aqui, mas uma certeza eu tenho disso. Eu tenho uma certeza. Versículo 13. Viverei até ver a bondade do Senhor sobre a terra. Então, espera no Senhor. Confia nele. Espera. Coragem. Seja forte. Coragem. E essa é a palavra para você nessa manhã. Confia nele. Espera. Seja forte. Seja corajoso. Como diz aqui no versículo 14. Espera no Senhor. Redobre seu ânimo, querido. Em nome de Jesus. Redobre a sua força agora. Retome a sua força em nome de Jesus. E descansa nele para a honra e glória
do Senhor Jesus. Quero orar por você nessa manhã. Pai querido, quero colocar cada pessoa, Deus, que ouviu essa mensagem diante de Ti agora. Pai, eu quero ministrar nesse momento que o Senhor recobre o ânimo, Senhor. Como diz a Tua palavra, fortalece os joelhos daqueles que estão capengando, Senhor. Que estão, ó Deus, fragilizados. Renova o ânimo. Pai, aos abatidos agora, aos desanimados. Pai, eu coloco essa palavra sobre cada um. Pai, traz e recobre o ânimo em nome de Jesus. Aqueles que estão fracos, Senhor, que estão abatidos, mas precisam avançar, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é a nossa força. Então, em nome de Jesus, que o Senhor seja a força para que continuem, para que avancem, para que possam continuar caminhando, Senhor. E aqueles que estão preocupados, ansiosos, ó Deus, estão em dúvida, Senhor, eu ministro para que o Senhor traga todo o refrigério de poder descansar em braços, ó Deus, poderosos, braços fortes, Senhor, que guarda a nossa vida, que protege a nossa motivação, que protege os nossos sonhos, que protege a nossa vida, Senhor, aqui, Senhor, enquanto vamos caminhando e vivendo. Em nome de Jesus, Senhor, eu ministro para a Tua igreja, ó Pai, ânimo, Senhor, força e refrigério para cada um. Espírito Santo, que o Senhor adentre o coração agora, ecoe, ó Deus, que o coração se levante como o coração de Davi se levantou aqui no versículo 8. A teu respeito, meu coração diz, busque a minha face e que haja uma resposta, ó Deus, a esse coração. A tua face, Senhor, eu buscarei. Ecoa agora, Espírito Santo, palavras de coragem, palavras de força, palavras de inspiração, ó Deus, espiritual, palavras e promessas que vêm direto do trono da graça, ó Deus, para a mente e para o coração. Revigora agora, em nome de Jesus. Eu ministro isso para a tua igreja agora, para cada pessoa que está assistindo esse culto, em nome de Jesus. O versículo 14 do Salmo 27. Espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe, um excelente domingo para você, você que é de Betsaida. Semana que vem estaremos juntos, 9h30, lá no Hotel Vivendas, para juntos, né, novamente, com a graça de Deus, podemos louvá-lo, adorá-lo, ouvir a sua palavra e estarmos em comunhão. Que Deus te abençoe nesse domingo, a você e a sua família.